Por isso que algumas linhas chamam a Terra de Prison Planet, né? Planeta Ah, é? prisão, é. Verdade, já Né? teve, a gente já teve até um programa sobre isso. Teve? Pessoal mais dessas Gnóstico? gnósticos, né? Seria um planeta prisão da matéria. É. Aí para você, o objetivo seria se libertar da matéria, né? Até a questão da reencarnação no sentido mais oriental, do Nirvana, né? O cara vai melhorando, né? Vai progredindo, tem um pouco a ver com isso. Então, qual seria a ideia aqui? A ideia é que, enquanto os anjos eles têm uma liberdade total de trânsito, os anjos que continuaram seguindo a Deus, eles podem se deslocar no universo à vontade, na velocidade do pensamento. Os anjos caídos, eles precisam... É a mesma coisa que um presidiário quando ele cava um túnel para sair da prisão. Eles precisariam de alguns subterfúgios nesse sentido. Ah, você está preso dentro desse presídio. Para sair desse presídio, ou você cava um túnel, meu irmão, ou tu dá uma subornada no carcereiro, né? E mesmo assim continua com a tornozeleira eletrônica. Então, nessa linha de raciocínio, quando a gente olha os OVNIs seriam maneiras que os anjos caídos, que estão com restrição de movimento, conseguiram fazer para transitar no universo. Seriam macetes ou hacks que eles teriam feito, né? Essa é uma tese desenvolvida muito interessante no livro chamado Space Invaders, que tem a ver com o jogo de videogame, né? Claro. Só que a do Space Invaders é um livro do William Schnoebelen. William Schnoebelen é um cara que foi satanista, maçom, né? O cara foi Illuminati, foi de tudo quanto é coisa católico, padre, bispo, né? E esse livro é muito interessante porque ele, segundo ele já teve experiências ufológicas dentro de sociedades secretas, e o entendimento que ele tem é esse, que na verdade aquilo que a gente entende como OVNIs são recursos que esses anjos caídos desenvolveram na sabedoria que eles têm para conseguir transitar para lá e para cá, contornando as restrições impostas por Deus. Quando eu li esse livro, eu falei, cara, faz sentido um pouco isso, porque é como se eles estivessem usando recursos que são tecnológicos para conseguir fazer esse contorno das leis que Deus criou. Aí alguém pode estar ouvindo e falar, cara, isso é muito idiotice, pô, pelo amor de Deus, isso é viagem. Quando você vai para o quântico, e você lembra que no universo quântico, na dimensão quântica, você tem duas partículas que estão conectadas em lugares diferentes no universo. Fantasma, né? Você tem a partícula fantasma, entrelaçamento quântico, né? E a informação, na teoria, viaja mais rápido que a velocidade da luz, o que seria impossível, é instantâneo, né? Instantâneo, Podem estar a milhões de quilômetros, milhões de anos-luz, e essa daqui faz uma coisa e a outra reage igual. Ação fantasmagórica, né? Porque é como se duas partículas estivessem conectadas, e o que acontece com uma acontece imediatamente com a outra. Independente do tempo e espaço. Porque se você imaginar, cara, uma distância de anos-luz aconteceu ao mesmo tempo, é porque a informação teria que ter viajado muito rápido. Mas é mais do que isso, porque é instantâneo, né? Então você tá para além da ideia de espaço-tempo. Então, assim, sempre que a gente entrar numa conversa e o cara falar, isso é papo de religioso, é furada, é só você lembrar que o quântico é assim. O quântico, as coisas são e não são ao mesmo tempo. É só lembrar do gato de Schrödinger. A gente tem o efeito zeno quântico, que é quando você olha para uma partícula, se você olha muito tempo, ela para. Né? A gente tem aquela ideia de que quando o observador olha, a coisa vem à tona. É como se... Deixa eu dar uma explicação. Colapsa, né? Quando você deixa de olhar, ela colapsa, né? E tal. Então, olha a ideia. Cara, Deus teria criado o universo, e para não ficar gastando muita energia do universo, o universo só aparece quando você olha. Parece um pouco um jogo, né? O jogo é renderizado o cenário para quando você tá lá. Cara, não tem por que renderizar o cenário inteiro num jogo aberto, né? Cara, exatamente. De mundo aberto. Cara, se a gente pensa assim que Deus criou um grande jogo, que é um jogo que é tão fiel à realidade que você não consegue distinguir que é um jogo, e ele só renderiza quando tem alguém olhando. Você tem uma economia de energia e de processamento de dados. Sabe que filme vem à cabeça? Com 13º andar, né?
Você assistiu? Não. Coloca aí, por favor, 13º Andar, o filme, é isso. Entra nisso? Um cara sensacional. cria uma realidade virtual e ele arranja um jeito de colocar consciência dentro de um personagem dentro desse jogo. E aí ele tem a experiência de conviver com os outros personagens. Isso. E os outros personagens, pro jogo ser real, eles têm que acreditar que eles são reais, que eles são humanos. Só que um dos jogos Veio na época do Matrix, veio exatamente, cara, um pouquinho antes do Matrix. Matrix. Só que ele com menor orçamento, com nenhum Low budget. low budget e nenhum ator muito famoso. E aí um dos personagens dessa realidade consegue fazer o caminho contrário, consegue vir pra realidade do cara que criou e se liga, fala, pô, a gente não é real. Isso. Cara, e aí começa a ter... E aí como que ele fala pros outros? Ele fala assim, pega um carro e dirige essa estrada. Aí tá toda fechada a estrada. Não, continua dirigindo. Tem uma parte que não tá renderizada ainda. Aí ele se liga que ele tá realmente no mundo... não é real, né? É um Então, mundo... cara, isso me lembra um pouco até o Westworld também. Mas aí sabe o que acontece no final do filme? Vou falar porque o filme é antigo. Pô, eu era Posso falar? Posso falar? É um spoiler? É muito grande? É óbvio que é spoiler. Ah, não sei, cara. Então se você não quer ouvir aí... Tampe os ouvidos agora. Não. Vai daqui 1 minuto que aí já parou. É rápido que eu vou falar. Aguinha. Aí esse cara, criador do jogo... Sei. Ele fica com uma pulga atrás da orelha. E se esse universo também não é criado? Aí ele descobre que ele também é um universo criado e tem um outro jogo. O mundo tá no futuro e tal. E aí ele também. Aí ele pira, fala, cara, o que a gente tá vivendo também aqui é uma realidade. Cara, uma caixa dentro da outra caixa, dentro da outra caixa. Eu creio que o nosso universo é isso. Não só eu creio, você tem grandes cientistas que têm a teoria da simulação. O Elon Musk tá falando, né? A gente tem 99% de chance de estar numa simulação. Claro, o Nick Bostrom, que é de Oxford. Cara, mas isso é assustador, se for pensar. Assustador. Porque a gente não tem consciência, a gente acredita piamente que a gente tá no mundo real. Sim. Mas a gente não sabe qual é o mundo real. E quando você olha para o quântico, você tem o código de programação. Você tem indícios de que alguma coisa tá estranha. O quântico Mas é estranho isso, porque nas coisas grandes, uma física, ela funciona. Quando você vai pro mundo quântico, todas essas leis, elas caem por terra, nada funciona lá, né? É porque a ideia é a seguinte, o nosso cérebro, ele está preparado para enxergar o mundo dentro dessas leis que Einstein descobre com a relatividade geral. Ou as leis da física newtoniana clássica. Porque se a gente conseguisse olhar o mundo e ver o quântico, a gente entenderia que isso é uma simulação. Entendi. E aí ia estragar o jogo. É meio como se a gente tivesse vendo o código rolando. Exato, é igual quando o Neo ele evolui, ele começa a ver os códigos de programação passando. Ele já não vê a realidade, ele vê como as coisas são feitas e consegue quebrar esses códigos. Lembra daquele exercício que a Oráculo fazia de entortar a colher? Entortar a colher, O que ela fala? É a consciência que a colher não existe. Ela fala, não tente entortar a colher porque a colher não existe, não é isso? Exato, é isso. É algo nesse sentido. O que isso quer dizer? Enquanto eu estiver tentando mover uma montanha, eu não vou conseguir mover a montanha. Eu tenho que acreditar que aquela montanha não existe. Exato. Cara, Porque aí você hackeia a programação. Hoje eu creio nisso, cara. Jesus falava isso, né? Se você tiver fé, você move uma montanha. Claro, não, o apóstolo Paulo fala, o que nós vemos não foi feito do que é visível, do que é aparente.